Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Hoje iremos apresentar a clonagem. O que é clonagem? Clonagem trata-se de um processo de reprodução assexuada no qual, de um ser vivo unicelular ou pluricelular, são formadas descendentes geneticamente idênticos entre si e ao progenitor, gerando assim clones. Esse tipo de reprodução pode acontecer tanto naturalmente quanto de forma artificial em laboratórios. O termo clone foi criado em 1903 pelo botânico Herbert Weber, enquanto pesquisava plantas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo Weber, o termo vem da palavra grega clon, que significa broto vegetal. É basicamente um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula e que são geneticamente idênticas à célula original. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos idênticos, que se originam da divisão de um óvulo fertilizado. Os processos de clonagem artificial são conhecidos desde o século XIX entre os agricultores, que já obtinham clones de plantas através de uma planta matriz, que originava dezenas de plantas geneticamente idênticas. A primeira experiência com clonagem de mamífero ocorreu no ano de 1996, na Escócia. O embrionista responsável foi o Dr. William Wilmot. Ele conseguiu clonar uma ovelha batizando-a de Dolly. A grande revolução da Dolly abriu caminho para a possibilidade de clonagem humana, isto é, produzir uma cópia geneticamente idêntica a partir de uma célula somática diferenciada. Bom, agora vamos falar sobre clonagem terapêutica versus clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva tem como objetivo fazer uma duplicata de um indivíduo já existente. E nela é utilizada a técnica chamada de transferência nuclear, que se baseia na remoção do núcleo de um óvulo e a substituição por um outro núcleo de uma outra célula somática. O blastocisto apresenta as células divididas em dois grupos: camada externa, trofoectoderma, que vai formar a placenta e o saco amniótico, e a camada interna, que dará origem aos tecidos do feto. Após o período de gestação, surge um indivíduo com patrimônio genético idêntico ao do doador da sua célula somática. A clonagem terapêutica tem os procedimentos iniciais idênticos à clonagem para fins reprodutivos. O que diferencia somente delas é o fato do blastocisto não ser introduzido no útero novamente, e sim utilizado em laboratórios. O processo de subdivisão dessas células é incentivado e acelerado. Com isso, é permitido a criação de células-tronco embrionárias, as totipotentes, que têm um fim de produzir tecidos ou órgão para transplante. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de clonagem. A clonagem pode ser feita basicamente de duas formas: separando-se as células de um embrião em seu estágio inicial de multiplicação celular, ou pela substituição de um núcleo de um óvulo por outro proveniente de uma célula de um indivíduo já existente. A primeira técnica utilizada envolve a retirada de células de embriões nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, as chamadas células-tronco embrionárias, pois elas têm a capacidade de se transformar em vários tipos de célula e formar diferentes tecidos, o que pode produzir novos indivíduos exatamente iguais quanto ao patrimônio genético, porém diferentes de qualquer outro já existente. É um processo semelhante ao que ocorre na natureza quando dá a geração de gêmeos univitalinos, ou seja, gêmeos que têm origem a partir de um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide. A outra técnica de clonagem baseia-se em uma reprodução assexuada de um indivíduo igual a outro previamente existente. Consiste na substituição do núcleo de um óvulo por outro proveniente de uma célula somática de uma pessoa existente. As células obtidas da divisão dessa nova célula terão capacidade de diferenciar-se entre vários tecidos humanos, compatíveis com o do paciente, evitando problemas de rejeição. Esses tecidos poderiam ser utilizados, por exemplo, para recuperar órgãos ou partes deles que tivessem sofrido acidentes ou fossem doentes.
Porém, as técnicas de clonagem ainda não foram entendidas por completo pelos médicos cientistas, no que se refere aos conhecimentos teóricos. Na teoria, seria impossível fazer células somáticas atuarem como sexuais, pois nas somáticas quase todos os genes estão desligados, diferentes das sexuais, que têm os genes sempre ativos. Falando um pouco mais sobre a Dolly, a técnica utilizada em sua clonagem consiste na transferência do núcleo de uma célula somática, de qualquer tecido de um indivíduo, para um óvulo enucleado, que seria um óvulo sem núcleo. É seguido pela sua introdução no útero de uma fêmea da mesma espécie, que vai servir como barriga de aluguel para o desenvolvimento do clone. O resultado vai ser um gêmeo idêntico do doador da célula somática, nascido posteriormente. No caso da Dolly, eles isolaram uma célula mamária congelada de uma ovelha da raça Findurced, de 6 anos de idade, e a colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes. Com isso, a célula entrou em um estado de latência, parando de crescer. Em paralelo, foi retirado o óvulo não fertilizado de outra ovelha, da raça Scottish Blackface. Desse óvulo não fertilizado foi retirado o seu núcleo. Através do processo de eletrotransfusão, ocorreu a união do núcleo da ovelha da raça Findurced com o óvulo sem núcleo da ovelha da raça Scottish Blackface, dando início à divisão celular, uma célula em duas, duas em quatro, quatro em 8 e assim por diante. Na fase de 8 a 16 células, as células se diferenciam, formando uma massa de células internas, originando o embrião propriamente dito. Após 6 dias, esse embrião, agora com cerca de 100 células, é chamado de blastocisto. O blastocisto foi colocado no útero de outra ovelha, da raça Scottish Blackface, que funcionou como uma barriga de aluguel. Após a gestação, esta ovelha deu à luz a um filhote da raça Findurced, chamado Dolly. Ao todo, 3 mães contribuíram com o seu nascimento. Uma forneceu o ovócito, a outra os cromossomos que foram inseridos no núcleo desse ovócito, a terceira foi responsável pela gestação. Bom, o ovócito é um óvulo imaturo, em um estágio prévio de desenvolvimento. Em janeiro de 2002, a ovelha foi diagnosticada com uma forma rara de artrite, uma doença que não é comum em indivíduos da mesma espécie com essa idade. Este fato levanta, até o presente momento, questões quanto ao processo de envelhecimento de mamíferos clonados. O telômero, parte do cromossomo responsável pela divisão celular, pode ter sido a causa do envelhecimento precoce do animal. Por isso, o telômero tem sido alvo de pesquisas no mundo científico. Os dados estão sendo até hoje analisados, com o objetivo de se identificar os problemas ocorridos no processo de clonagem. Em 2003, a Dolly foi eutanasiada em razão de uma infecção pulmonar incurável. Uma autópsia do corpo da Dolly revelou que, apesar de uma morte precoce, já que ovelhas costumam viver de 11 a 12 anos, seu organismo funcionava normalmente. Dolly foi o primeiro clone bem-sucedido, depois de quase mais de 200 tentativas de clonagem. Ainda hoje, apenas 15% das clonagens resultam em nascimento de clones saudáveis. Não está claro ainda para os cientistas os processos pelos quais os óvulos vazios conseguem reprogramar uma célula somática adulta ao ponto de torná-la uma célula-tronco totipotente, definição dada às células-troncos capazes de desenvolver um indivíduo completo. Este é um dos fatores que ocasionam uma baixa eficiência da clonagem de mamíferos. Dolly provou que era possível reprogramar células adultas para que elas se diferenciem de diversos outros, formando um indivíduo completo. A Dolly brasileira. A ciência no Brasil. O nascimento do primeiro clone a partir de células somáticas de um animal morto. Isso abriu caminho para a conservação e melhoramento de recursos genéticos animais e a recuperação de animais de alto valor produtivo e também de animais ameaçados ou já extintos. Alguns pontos positivos sobre a clonagem. A utilização da técnica de clonagem para obtenção de células-tronco a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido. Ou seja, através da clonagem terapêutica é possível formar órgãos ou tecidos para ajudar uma pessoa que precisa.
A clonagem terapêutica teria a vantagem de não oferecer riscos de rejeição se o doador fosse a própria pessoa, porque a camada protetora da célula que é utilizada tem o mesmo DNA da pessoa. A diminuição ou fim do tráfico clandestino de órgãos, porque, se é possível formar órgãos através da clonagem terapêutica, não é preciso tirar órgãos de pessoas para traficar. A clonagem reprodutiva pode ajudar casais inférteis que não podem ter filhos, mas é importante lembrar que o feto será um clone, pois terá o mesmo material genético do doador. E é importante lembrar também que o material genético do clone terá a mesma idade do material genético do doador. Resgate de animais extintos. Com a clonagem reprodutiva, usando um material genético bem conservado, podemos clonar animais já extintos. Alguns pontos negativos sobre a clonagem. A clonagem é uma técnica de baixa eficiência, pois apresenta uma pequena porcentagem de sucesso, além de seus clones apresentarem lesões hepáticas, tumores, baixa imunidade, problemas com órgãos tais como o coração, que tem um sistema imunitário debilitado, além de vários fetos morrerem durante a gestação ou logo após o nascimento, e também os clones têm um grande número de anomalias e envelhecimento precoce. Os clones seriam maior do que o normal, denominando a síndrome do filhote grande. Várias tentativas de criar um óvulo que possibilite o desenvolvimento de uma célula, gerando muito tempo para a obtenção de um resultado efetivo, ou seja, demorava muito tempo até que uma tentativa tivesse sucesso. A morte do embrião que forneceu as células-tronco, e isso é comparável a um aborto, na opinião de muitos críticos. Mas isso seria apenas um ponto negativo para quem é contra o aborto. Para os cientistas, isso seria mais como se fosse um investimento para a ciência. A possibilidade de comprometer a individualidade. Com a clonagem, você deixaria de ser um ser único. Existiria um ser geneticamente idêntico a você. A perda da variabilidade genética. A variabilidade genética pode ser definida como a diferença no material genético dos indivíduos de uma determinada população. Essa variação na carga genética de uma população tem um papel fundamental na evolução das espécies. Bom, agora vamos falar um pouco sobre curiosidades em relação à clonagem. Polêmicas da clonagem. A clonagem envolvendo células-tronco embrionárias provocou polêmica, pois muitos consideram que a vida tem início a partir da fecundação, e a utilização de células de um embrião humano seria um ato criminoso. Outros acreditam que a vida só se inicia com a implantação do embrião no útero, assim como existe uma forte oposição pela clonagem reprodutiva, pois o desenvolvimento dessa técnica de clonagem pode possibilitar a clonagem humana, o que teria um lado bom e um lado ruim. O lado bom seria que você não precisaria ir à escola, ao trabalho, essas coisas que o clone faria por você. E o lado ruim seria que o clone poderia fazer crimes e a culpa cairia toda para você. Super-homem. Para muitos bioeticistas, a questão mais problemática é a utilização desta técnica para o melhoramento de indivíduos. Esta questão pode ter consequências perigosas, pois remete à possível criação de uma linhagem de super-homens, com características muito diferentes daquelas dos demais humanos. Agora imagina só, você é uma pessoa normal, uma pessoa do bem, e o companheiro do seu lado veio dessa linhagem de super-homens. Seria uma coisa desigual. Outros tipos de clonagem existentes. Além dos dois tipos de clonagem que falamos aqui, eu vou falar mais duas, que é a clonagem natural e a clonagem induzida. Bem, a clonagem natural é o processo de reprodução assexuada de bactérias e alguns fungos, plantas e algas, gerando populações de indivíduos geneticamente idênticos. E a clonagem induzida é a reprodução assexuada realizada artificialmente em laboratório, através de duas células-mãe que produzirão seres idênticos ou clones. Bom, clonagem de animais extintos.
Cientistas têm trabalhado para clonar o mamute lanoso, com amostras de tecido de uma carcaça bem preservada encontrada na Sibéria. Os cientistas já conseguiram clonar o animal extinto anteriormente, o Ibex dos Pirineus, espécie parecida com um bode, estava extinto desde os anos 2000. Bem, usando células congeladas do Ibex, os cientistas usaram a mesma técnica usada para clonar a ovelha Dolly, usando uma mãe de aluguel de uma espécie semelhante à do Ibex. O processo foi qualificado como um sucesso, mesmo com a morte do clone minutos após o nascimento, devido a deficiências pulmonares. O experimento pode não ter terminado bem, mas mostrou que há esperança para espécies em extinção. O primeiro animal clonado. A ovelha pode ter sido o primeiro animal clonado a partir de células adultas, mas, tecnicamente, o primeiro animal a ser clonado foi um ouriço do mar por volta do século XIX. O biólogo alemão Hans Dries, desculpe, eu acho que eu não sei falar esse nome, fez um experimento com o embrião de um ouriço, dividindo-o em duas células embrionárias. Ele esperava que elas fossem criar duas metades de um ouriço. Em vez disso, ele obteve dois ouriços completos e separados. Bem, foi sorte? Na verdade, não. Essa experiência mostrou que cada célula no embrião tem seu próprio conjunto de instruções genéticas e pode se transformar em um organismo completo, como no caso de gêmeos. A clonagem humana. As pesquisas de clonagem de animais, plantas e até genes, tecidos e células humanas, excetuando os embriões, podem ser benéficas e não representam nenhum problema moral intrínseco. No entanto, quando as pesquisas voltam para a atenção para os seres humanos, precisamos nos assegurar de que a dignidade humana não seja minada na busca do progresso humano. Experiências com seres humanos, separadas de considerações morais, poderiam progredir mais rapidamente no nível técnico. Proibir a clonagem humana ajudará a dirigir os empreendimentos comerciais médicos para as pesquisas que beneficiarão os seres humanos, sem produzir, explorar e destruir nosso semelhante para ganhar esses benefícios. É possível ainda clonar apenas órgãos. Na verdade, os cientistas são capazes de copiar, entre aspas, algumas células que formam um órgão, e não um coração ou pulmão inteiros. As células são retiradas de embriões e do cordão umbilical, e ainda não têm função específica. Através da injeção de nutrientes e enzimas, podem ser programadas para ficar do tipo desejado, como as da pele ou do pulmão. Após a divisão celular, elas são injetadas no órgão correspondente, substituindo as células doentes. Para fazer um clone, os cientistas usaram o método da transferência nuclear, o mesmo usado para criar a ovelha Dolly em 1997. A matriz a ser clonada doa uma célula qualquer, exceto o óvulo ou o espermatozoide, porque esse tipo de célula só tem a metade da informação genética, o que não é suficiente para produzir um indivíduo. Um indivíduo qualquer doa um óvulo. O núcleo do óvulo, onde se encontra toda a informação genética, é retirado. Assim, o óvulo passa a ficar sem identidade. A célula da matriz é colocada no óvulo sem núcleo e se mistura a ela. O óvulo é então fecundado com um choque de 4.500 volts. Após a fecundação elétrica, o óvulo começa a se dividir, geralmente entre 5 a 9 dias, e é implantado em uma barriga de aluguel, onde permanece até o fim da gestação. Uma curiosidade aqui do Brasil é a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que já realizava clonagens de bovinos e, junto com alguns parceiros, lidera o projeto de clonagem de espécies selvagens ameaçadas. No final de 2012, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta as atividades de pesquisa, produção, importação e comercialização de animais clonados. A aprovação dessa lei também deve garantir a presença de contas à sociedade em relação às questões ambientais.
Uma outra curiosidade ocorreu no final de 2015. A China anunciou a construção do maior centro de clonagem animal do mundo, localizada na cidade de Tianjin, no norte do país. Animais domésticos, cavalos de corrida, gado bovino serão produzidos no local através da técnica. Foram investidos 30 milhões de dólares nas instalações, que podem produzir até 10 mil embriões bovinos por ano. Uma forma inusitada de suprir as necessidades alimentares do país continental. Um laboratório sul-coreano faz a clonagem de animais de estimação. Caso o seu cachorro ou gato tenha morrido e você queira fazer uma cópia do mesmo, você precisará apenas obter amostras de tecido, enviá-las para Seul, na Coreia do Sul, para que o laboratório Sonpyeong possa fazer a clonagem do seu querido animal de estimação. No entanto, todo esse processo custa cerca de 100 mil dólares. Além disso, o clone do seu animal pode ser parecido com seu antigo, mas não há nenhuma garantia de que ele irá se comportar como o original. A clonagem humana é considerada totalmente ilegal. Apesar das muitas alegações de alguns pequenos grupos conspiratórios, não há nenhuma prova de que seres humanos estejam sendo clonados. Muitos países e estados fazem uma distinção entre a clonagem para fins reprodutivos e para fins terapêuticos, criando até leis para restringir ou proibir uma ou ambas tipos de clonagem. A clonagem já foi aprovada pela FDA. A FDA nada mais do que a Anvisa americana, ou seja, o órgão responsável por monitorar todas as substâncias que são vendidas. E bom, os produtos de origem animal que se originaram de plores que foram clonados são completamente aprovados pelo órgão. Um dos mais recentes clones. Um dos animais mais recentes a ter sido clonado com sucesso foi um furão no ano de 2006. O objetivo ao clonarem esse animal era estudar a fibrose cística, e o estudo realmente foi muito bem sucedido. Bom, galerinha, é isso que a gente tem para falar sobre clonagem. Espero que tenha gostado. Compartilhe com os amigos que querem saber também um pouco sobre esse assunto e até uma próxima.